Olá! Hoje nós vamos aprender a fazer de uma forma bem rápida o bloco log cabin, que quer dizer cabana de toras. O nome é porque a construção do bloco se assemelha à construção de uma cabana, onde vão sendo adicionadas as toras. O centro do bloco geralmente é em cor quente, significa a lareira da casa, que joga luz para um lado, deixando o outro na penumbra. Na época da Guerra Civil Americana, as mulheres faziam este bloco com esse centro na cor negra. Depois colocavam os quilts nas varandas ou janelas, e isso era um código e sinalizava que aquela casa era uma casa abolicionista. Ali, os negros que fugiam podiam encontrar guarida, alimento e pouso. É muito fácil de fazer. Primeiro, nós vamos costurar a faixa da cor vermelha com uma faixa de cor clara. Simplesmente colocamos uma ao lado da outra, fazemos uma costura e abrimos. A costura é direcionada para o lado claro, para o lado da faixa que foi adicionada ao centro. Depois nós vamos, com uma régua, cortando fatias na mesma largura das faixas. No nosso caso, 4,5, mas você pode usar a medida que quiser. Dependendo da medida que você use, você vai ter blocos maiores ou menores. Depois de tirar várias faixas, nós vamos então começar a construir o bloco. Eu vou colocar todas as minhas fatias na mesma posição, com o centro para baixo e a cor clara para cima. Venho então com a segunda faixa da cor clara, coloco à esquerda das minhas fatias, então eu viro uma fatia em cima da faixa. E agora nós vamos aprender como costurar todos os blocos de uma vez só. Eu já posicionei a faixa e sobre ela a fatia. Então, nós vamos costurar. Quando eu chegar ao final da primeira fatia, levanto o pezinho da máquina e posiciono a próxima. Notem que a posição dessa fatia é sempre a mesma, ou seja, o centro vermelho está sempre para o lado de baixo. Não posso inverter porque disso depende o desenho final do bloco. Então, sempre na mesma posição e a distância entre uma fatia e outra não é importante. Eu sigo costurando tantas fatias quantos forem os blocos que eu quero montar. Se eu precisar de 20 blocos, eu começo com 20 fatias e assim por diante. Se essa faixa chegar ao final, eu coloco uma outra faixa e assim por diante. Vamos então separá-las. Posicionei a faixa com as fatias costuradas sobre a placa de corte e com elas ainda dobradas, vou separando. Eu corto nos dois lados, uma por uma. E nós temos então o centro do bloco. Feito isso, nós vamos costurar todas as fatias prontas na próxima faixa. Então, eu vou trabalhar ao redor do centro, no sentido anti-horário, ou seja, eu adicionei este e assim por diante, no sentido contrário ao ponteiro do relógio. Eu vou posicionar o quadradinho, ou todos os quadradinhos, porque eu estou fazendo uma grande quantidade, sobre a mesa, nesta posição. A última faixa adicionada sempre fica para o lado de cima. E como eu sei que ela foi a última faixa adicionada, porque é o único lado que não tem costura. Nesse lado há costura, neste também e também nesse. O lado que não há costura é o último que foi adicionado. Posiciono desta forma e a próxima faixa, então, do lado esquerdo. Volto esta parte sobre a faixa e sigo costurando da mesma forma que fizemos anteriormente. Costuro até aqui, coloco o próximo na mesma posição e vou costurando assim por diante. A separação é sempre feita da mesma forma. Posiciono sobre a placa e vou cortando para separar. Depois desta faixa, nós temos então esta formação. Então, notem, ao redor do centro, no sentido anti-horário, duas faixas claras e duas escuras. Novamente, uma outra faixa clara e depois outra faixa clara desse lado, sempre da mesma forma. Coloco na esquerda, debruço esta parte, levo para a máquina e vou assim costurando. Eu já tenho aqui um bloco pronto.
Então, olhem, se vocês prestarem atenção, vão ver que à medida que nós vamos construindo, vai se formando o desenho. Sempre um lado é de cor clara e o outro lado é de cor escura. Eu posso colocar cada uma dessas faixinhas de um tecido diferente, assim como desse lado. Ou posso esse lado fazer diferente e esse sempre o mesmo. Da forma que eu quiser, desde que eu mantenha um lado claro e outro lado escuro. A largura das faixas pode variar de acordo com o nosso gosto ou a nossa necessidade, depende do trabalho que vai ser feito. A quantidade também. Eu aqui já terminei o bloco com 2 carreiras para cada lado. Olha, ao redor do centro eu tenho 2 claras, 2 escuras e 2 escuras. E eu formei o quadrado. Mas se eu quisesse, eu poderia ainda adicionar mais voltas, sempre tomando cuidado que a quantidade de faixas a partir do centro seja igual em todos os lados. Depois nós montamos a peça, também há diversas variações de montagem e nós vamos ver posteriormente. Então, 2 coisas tem que se ter em mente. Trabalhamos ao redor do centro no sentido anti-horário, sentido contrário ao ponteiro do relógio, e sempre adicionamos 2 claras, 2 escuras, 2 claras e 2 escuras. Quando nós terminamos um bloco, nós terminamos todos. Dá para fazer uma coxa em uma tarde, podem acreditar. Eu espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até a próxima.